Oi, professor, eu sou o Emanuel. Agora eu vou estar gravando o vídeo para apresentar um determinado tema com relação à prova de Brasil. E o tema que eu escolhi, o texto que eu escolhi para poder falar é o Mandonismo, Coronelismo e Clientelismo, uma discussão conceitual, do José Murilo de Carvalho, na qual o autor ele tem como objetivo neste texto fazer uma discussão conceitual acerca de certos conceitos complexos, como o coronelismo, o mandonismo e o próprio clientelismo. Porque, segundo este autor, esses conceitos eles acabaram sendo esvaziados ao longo do tempo, perdendo seu sentido, porque eles acabaram sendo empregados em diversos contextos e a bel prazer dos pesquisadores, o que acabou gerando um desgaste dessas terminologias. Então, com isso, qual que é o objetivo do autor? É rever essa problemática conceitual dentro de um período demarcado, dentro de um recorte temporal definido, que aqui no caso seria a Primeira República. Estudar esses conceitos dentro da Primeira República, qual o sentido que eles tinham dentro desse conceito, dentro desse contexto. Mas logo ele já deixa claro, não é possível abarcar todo esse contexto e toda a sua diversidade, tudo que envolve esse período só com base numa discussão conceitual. Mas o objetivo é rever esses conceitos, estudá-los. Então, vamos lá, começando pelo coronelismo, na qual ele se apoia em Nunes Leal para poder estudar um pouco sobre esse conceito. E o Nunes Leal, ele tem como ponto de partida observar o sistema e os vários agentes ali envolvidos nessa estrutura e toda a sua composição social. Como que eram construídas as relações de poder na Primeira República a partir do município, e aí, com isso abordando a figura do coronel. Mas o coronel aqui não é o foco, ele acaba sendo abordado aqui por causa que ele estuda o sistema como um todo e acaba pegando essa figura do coronel também. Mas ele não é o foco é estudar toda a estrutura e toda a composição social que envolve esse sistema, essa forma de relação. Então, com isso nós temos que esse sistema surge na Primeira República, de 1889 a 1930. Ele é o que mais se estende, é o mais longevo que há. E então ele surge com a implementação do federalismo, quando ele substitui o centralismo imperial, em meio a uma conjuntura econômica muito decadente. Por quê? Porque aqui nós temos os fazendeiros começando a perder seu poder, seu espaço, e assim o Estado começa a ter maior destaque, começa a passar a ter maior força e mais presença, estando abaixo do Estado somente o coronel. E com isso nós temos o governador de Estado, que é essa nova figura que surge quando o Estado ganha mais força e mais poder, passa a exercer maior influência dessa nova forma de governo. Então, como que se dá o que é o governador de estado? Ele é eleito pelas forças da região, pelos coronéis, pela elite. Então ele passa a ter com isso maior poder e mais força, muito diferente do presidente de província, que ele era apenas designado, ele não tinha tanta influência como essa figura que surge agora, que é o governador de estado. Então, com isso, o que nós observamos? Que há uma relação entre os coronéis e o estado sendo construída, sendo formado, a partir do que? Na qual os coronéis eles estabelecem uma rede de relações complexas com o próprio presidente da República, e assim firmando compromissos de reciprocidade, segundo os interesses de cada um. Eles se unem para cada um atingir o seu objetivo, para conquistar o seu interesse. E ele é um esquema que se dá da seguinte maneira: os governadores, eles garantem o poder dos coronéis, e os coronéis apoiam os governadores, que dão apoio ao presidente da República. E com isso, o presidente acaba reconhecendo e legitimando o domínio dos governadores no seu local de influência, no seu local de domínio, reconhece o poder estatal deles. Então, ou seja, nós temos que o coronelismo ele é um sistema nacional baseado em barganhas entre o governo e os coronéis. Então, ou seja, essa relação entre governo e coronéis que praticamente destaca o coronelismo. Beleza, agora partindo para o mandonismo. O mandonismo, ele propriamente não é um sistema, ele não pode se definir dessa forma. Por quê? Porque ele está muito mais vinculado, relacionado aos indivíduos e não a um grupo em si. Ele não é um tipo de sistema, mas ele possui uma característica política tradicional. Ele é muito mais próprio de uma região, de um determinado local. Ele é uma característica que está desde o coronelismo e que ele é uma característica do coronelismo, mas necessariamente não é um tipo de sistema igual ao coronelismo. O autor se refere a coronelismo da seguinte maneira: refere à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder, ou seja, é algo que é próprio de um local, de uma região, segundo a personificação do mandão, ou seja, segundo o seu domínio sobre um local em que está. Assim, ele constrói suas relações de domínio sobre outros grupos. A partir da sua influência, do seu poder, ele acaba dominando outros grupos. É assim que funciona essa relação aqui no mandonismo. Ele funciona da seguinte maneira, para a gente definir melhor.
é quando um indivíduo que cunha esse título de mandão, ou até mesmo de coronel, é aquele que detém determinado recurso estratégico, ou seja, uma posse de terra, por exemplo, e com isso ele exerce domínio pessoal e arbitrário sobre a população, e assim podendo privar o povo de acesso ao mercado e à sociedade política, por exemplo. Ou seja, ele priva a população de ter livre-arbítrio e também a própria cidadania. Ele exerce o seu poder segundo a sua vontade, segundo a sua forma de governar, e com isso ele acaba dominando as pessoas em determinado local. Agora, continuando. E também para complementar, ele esteve presente desde o período colonial e ele se mantém atuante ao longo de toda a história do Brasil, com previsão apenas de que, com a ampliação da cidadania, né, a todas as regiões, os cidadãos eles possam tomar consciência de que eles não necessitam de outros, de terceiros, para poder sobreviver, e que eles têm maior liberdade e autonomia e espaço de atuação sem depender de terceiros. Ou seja, conforme a cidadania ela é ampliada, ela atinge todos os locais, todas as regiões do Brasil, espera-se que essa forma de relação entre indivíduos acaba sendo excluída, tenha seu fim. E que por isso, às vezes, também ela acaba se confundindo com a história da cidadania. Porque com a menor presença do mandão, nós temos ampliação da liberdade, né, da atuação dos indivíduos. Então, nós temos que o mandonismo, quando o indivíduo exerce determinado domínio sobre uma região de forma isolada. Mas não pode ser definido unicamente assim, propriamente de o mandonismo está relacionado a determinado espaço isolado. É possível identificar outros tipos de mandonismo, a atuação desses personagens em outros espaços também, como por exemplo na política de Estado, nas relações comerciais que envolvem a exportação. Da mesma forma o coronelismo. A gente pensa que só tem um tipo de coronelismo, que é relacionado aos latifundiários isolados. Mas há outros tipos também, como comerciantes, médicos e padres. Então, quando a gente percebe que tem essas variações, a gente pode repensar esses conceitos, pode revê-los, que esse é o objetivo do autor, estudar esses conceitos e rever que outros tipos tem, quais são as outras variações. Agora, continuando, abordando o clientelismo. Ele também é confundido com o coronelismo, mas ele é algo que tem maior amplitude, ele é uma espécie de mandonismo bilateral, que funciona de acordo com os interesses dos lados envolvidos, dos dois lados que estão se mantendo uma relação. E é sempre uma relação de cima para baixo, quem tem o poder com quem está mais embaixo. Ele é um tipo de relação entre atores políticos que envolve a concessão de benefícios públicos, como por exemplo empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca do quê? De apoio político, sobretudo na forma de voto. Então, ou seja, é o quê? A concessão de benefício em troca de apoio político, como por exemplo o voto. Ele é um tipo de relação que é estabelecida entre o governo e os setores mais pobres, mais abastados da sociedade. E assim, quem está no poder acaba se mantendo na sua posição de destaque por manter esse tipo de relação. E realmente são os que são favorecidos. Porque ao fazer isso, ao manter uma relação com alguém que está abaixo deles, lhe dando um tipo de benefício a essas pessoas que estão abaixo, eles acabam se favorecendo, porque eles acabam se mantendo no poder. E quem está abaixo é quem acredita ser beneficiado, mas não tem nenhum tipo de ganho nessa relação. É um tipo de fenômeno que perpassa toda a história brasileira. Ele não percorre uma trajetória crescente ou decrescente, como acontece no coronelismo ou no mandonismo. Ele é inconstante, ele varia de acordo com a presença dos atores políticos e também de acordo com o contexto histórico. Ele é um tipo de associação que se amplia com o fim do coronelismo e com o decréscimo do mandonismo. Certo, então com isso o que a gente pode entender? Que são três conceitos que se relacionam e por vezes até se confundem, mas que não são iguais, não são a mesma coisa. Cada um tem sua própria especificidade e a sua própria curva de evolução, com os seus decréscimos, com a sua ascensão e a sua queda também, seu movimento de queda, de declínio. Mas que no fundo são essenciais para entender a abordagem histórica, são essenciais para a abordagem histórica para estudar a ideia de diacronia, processo e dinamismo. Ou seja, ele nos leva a refletir que quando se trata de conceitos complexos, como esses três e até o patrimonialismo e outros como o autor discute depois, a gente deve sempre levar em conta o tempo e o momento histórico em que esses conceitos eles acabam sendo empregados. E como que ao longo do tempo
eles acabam ganhando novas versões, eles acabam recebendo novas roupagens. Então, ou seja, o texto ele nos ajuda a perceber essas variações, esses conceitos e como é importante revisitá-los, como é importante fazer esse resgate desses conceitos com a intenção de repensá-los também. Certo, professor? É isso que eu tinha entendido do texto, espero que tenha ficado claro e obrigado.